Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então vamos para os relatos de hoje, que lembrando é uma coletânea com a mula sem cabeça. Vocês me pediram muito essa coletânea, então se tiver muitas visualizações, se o engajamento for muito bom, eu trago uma parte 2 aí pra vocês, tá bom? Agora chega de conversa fiada e bora pros relatos. O nome do nosso primeiro relato se chama A Vingança. Olá, Liandra. Gostaria que não revelasse meu nome e pode ler tranquilamente, pois os demais nomes que vão aparecer ao longo do relato já foram trocados. Essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e quem sempre me contou ela foi a minha bisavó. E isso aconteceu, segundo ela, no vilarejo onde ela morava com a sua família e com os irmãos dela. Minha bisavó conta, Liandra, que na época essa história ficou muito conhecida lá e a minha bisavó sempre acreditou que essa história que eu venho relatar hoje seja verídica, pois todo mundo da cidade presenciou os tais acontecimentos. Bom, como era uma cidade muito pequena, ali tinha uma igreja, que era uma igreja católica na qual todo mundo da cidade praticamente frequentava. E essa cidade quase não haviam pessoas evangélicas, a maioria era tudo católica mesmo e frequentava e todo mundo se conhecia. Bom, até que em uma determinada época, um rapaz bem jovem, devia ter ali os seus 22, 23 anos, começou a trabalhar ali na paróquia como um padre. Ele tinha recém se formado, então assim, ele era bem novinho e tudo mais. E segundo a minha bisavó, ele era um dos filhos de um casal de fazendeiros. Eram pessoas bem ricas e influentes na cidade. E ter um filho ali como padre era motivo de muito orgulho para eles, que eram católicos fervorosos. Porém, entretanto, todavia, esse padre acabou se apaixonando por uma moça, que aqui vamos chamar ela de Helena, e vamos chamar o padre de Marcelo. Bom, Marcelo e Helena começaram a se encontrar de forma escondida dentro da igreja e começaram um namoro na qual ninguém podia ter conhecimento, pois padre não pode namorar, casar, ter filhos, essas coisas, né? É considerado pecado e não pode de forma alguma. Porém, eles dois estavam completamente apaixonados e de tanto eles se encontrarem escondidos e de tanto estarem apaixonados, o relacionamento deles começou a ficar muito visível, sabe? Todo mundo passou assim a prestar atenção nos olhares e tudo mais. Até que um belo dia, uma moça que trabalhava na igreja viu os dois juntos. E ela, como uma boa fofoqueira, contou para todo mundo o que havia visto. E assim, foi aquele escândalo. A cidade toda ficou barbarizada em saber que um padre estava namorando, sabe? Ninguém gostou. E a família dele viu isso como um grande desgosto, sabe? E acabou tomando a péssima decisão de tirar ele ali dos afazeres da igreja, pois ele teve que ser afastado por estar namorando, e o trancafiou dentro de casa, para que ele não se encontrasse com Helena às escondidas mais, sabe? A família de Helena fez o mesmo. Também trancou ela dentro de casa, pois eles eram de uma família rica também. E estavam morrendo de vergonha da situação, pois todos da cidade ali conheciam eles. Eles estavam com vergonha da própria filha e a trancafiaram dentro do quarto também. Então ambos foram trancados dentro de suas próprias casas. Como eu disse, a situação financeira da família de Helena também era muito boa. E por conta disso, eles tinham vários empregados. E é por conta de uma dessas empregadas que a minha bisavó sabia tudo o que acontecia dentro da casa, pois essa empregada era muito amiga de minha bisavó, sabe? E ela conta que de tanto Helena ficar trancafiada dentro de casa,
ela começou a estudar, sabe, sobre feitiços, sobre livros de magias meio obscuras, vamos dizer assim. E bom, certo dia, ela deu uma quantidade de dinheiro ali para essa moça, que era empregada deles, para que ela fosse até a cidade e comprasse um livro tal, que ela havia encomendado por telefone com o dono da livraria. E bom, ela foi até a livraria, comprou, entregou o dinheiro, né, meio que comprou, mas como já estava separado e já estava dentro da embalagem, ela não viu a capa do livro, então ela não sabia do que se tratava o livro. Mas ela contou tudo isso para minha avó, sobre esse livro, e que tinha certeza que era algum livro de magia, pois ela via que a moça estava estudando sobre esse tipo de coisa e vez ou outra ela também pedia para que ela comprasse umas coisas bem estranhas na cidade, sabe? Como alguns animais vivos e por aí vai. Porém, ela sempre fazia as coisas ali pela fazenda e aos redores. Como eu disse, ela não podia sair, pois ela estava de castigo. E isso tudo já tinha durado ali quase 3 meses que ela não saía da fazenda e estava sempre sob vigia de alguma pessoa que os pais dela mandavam ali para vigiar. E ela também não tinha nenhum tipo de contato com o tal padre. Bom, era o que todos pensavam. Até que um dia, em uma noite de lua cheia, acredita-se que a Helena tenha usado daquelas magias que ela estava aprendendo para virar uma mula sem cabeça. E bom, todos falavam isso por conta que naquela noite em questão, que era uma noite de lua cheia, ela se transformou em uma mula sem cabeça. E todo mundo conta, né, dali daquela região, essa história, afirmando que ela era a mula sem cabeça, por conta que os funcionários que trabalhavam na casa na parte da noite, como os capatazes que tomavam conta ali da fazenda, viram a tal moça se transformar. E como ela se transformou em um bicho muito grande que saía fogo no local da cabeça, ninguém tinha coragem de se meter contra aquilo. E quem tentou fazer algo como atirar naquela coisa, não surtiu efeito. A bala batia naquilo e parecia não estar fazendo nem cosquinha. Bom, após Helena ter virado a tal mula sem cabeça, ela passou pela cidade e muitas pessoas que estavam ali pela madrugada viram a tal coisa e ficaram perplexos, tanto quanto o pessoal da fazenda. Helena foi em direção à fazenda onde morava o seu amado, onde ele também estava trancafiado em um quarto. Chegando lá, ela colocou fogo na casa inteira mesmo, incluindo com o seu amado dentro. Bom, ninguém entendeu nada, pois como era tarde da noite, a família não conseguiu sair e acabou que todos eles morreram carbonizados. Sim, Leandra, ela matou o padre também. Bom, até esse momento sei que não deve estar fazendo muito sentido para você que está lendo, mas foi porque aconteceu o seguinte. Antes todo mundo achava que Helena não tinha mais contato com Marcos, mas muito pelo contrário, ela escrevia algumas cartas para ele que era enviada por uma outra empregada a qual ela pagava para levar e trazer as cartas. E nessas cartas Marcos dizia que não queria mais nada com ela, que estava muito arrependido de ter se envolvido com ela e que queria voltar a ser padre novamente e ter sua vida de novo, e que ela havia sido um erro. E ela ficou muito triste e inconformada com estar sendo rejeitada por ele, pois ele era o grande amor de sua vida. E foi por isso que ela foi até lá e colocou fogo na casa. Bom, depois disso, Leandra, ninguém mais teve notícias de Helena. Ela simplesmente desapareceu, sumiu. Seus pais falavam na época que havia sumido também uma grande quantia de dinheiro de um cofre que eles tinham em casa. Então eles achavam que ela estava vivendo bem em outro lugar, mas que de certa forma nunca mais tiveram notícias da tal menina. E assim, Leandra, essa história ficou muito conhecida na cidadezinha ali onde a minha bisavó morava na época, e acredito que a história tenha sido sim real, pois a minha bisavó conta que todo mundo comentava, a galera viu a mula sem cabeça passando pela cidade, e teve também os trabalhadores que viram a Helena se transformar.
Sem contar que a casa de fato pegou fogo e todo mundo ligou esse acontecimento da casa ter pego fogo à aparição da mula sem cabeça pela cidade, pois saía fogo do local onde deveria ter uma cabeça. Algumas pessoas também especulavam que talvez ela colocou fogo para que ele saísse dali, mas por conta das cartas que foram encontradas depois, todo mundo passou, algumas pessoas, né, passou a acreditar que ela fez aquilo por raiva e rancor por ter sido rejeitada por ele, sabe? Mas enfim, Leandra, essa foi a história, espero muito que leia, e eu não sei se você vai acreditar muito, mas eu acredito, pois não tem por que a minha bisavó mentir em relação a algo desse tipo. Um grande beijo, um beijo, muito obrigada por ter enviado, e sim, gente, eu acredito. Porque realmente não tem por que a sua bisavó mentir por conta de um negócio desse, né? Mas eu acredito muito na teoria de que ela tenha feito isso porque ela foi rejeitada. Não acho que talvez foi uma fuga que deu errado, não. Acho que ela se revoltou, porque querendo ou não também ela ficou mal falada na cidade. E eu imagino que na época que isso aconteceu, isso já era motivo pra ninguém depois querer se casar com ela, porque era assim que as coisas funcionavam antigamente. E aí a coitada ficou mal falada e depois ele não quis mais nada com ela, ela foi lá e se vingou. Enfim, muito obrigada por ter enviado, vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama A Mula Sem Cabeça que Acabou com a Festa. Olá, Leandra, meu nome é Ângelo e essa história aconteceu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Eu lembro bem pouquinho do acontecido, mas como todo mundo da minha família estava presente, escuto até hoje as pessoas da minha família relembrando este acontecido. Bom, o ano era 1997 e todo mês de junho a minha família tem o costume de se reunir para poder fazer ali as comemorações de São João. Porém, nesse ano em questão, inventamos de fazer em um sítio que era da minha tia na época. Porém, os meus avós não estavam muito satisfeitos que a tal festa seria lá. Isso porque era um lugar assim meio medonho. A minha tia, na época, havia ganhado aquilo em um leilão. Sabe, esses leilões que as terras vão a leilão ou casas e objetos a um preço muito mais barato porque, por algum motivo, o proprietário antigo não pôde pagar ali as despesas? Foi algo desse tipo. E, segundo os meus avós, era um lugar meio amaldiçoado. Só que a minha tia não gostava que eles falavam isso do lugar, sabe? Ela amava morar lá, até esse acontecido que eu venho relatar hoje para vocês. Bom, tinha pouco tempo que ela estava morando ali, uns 2 meses no máximo, até que inventamos de fazer a tal festa lá. A minha família é muito grande, então geralmente quando fazemos, inclusive fazemos essas festas até hoje, investimos muito dinheiro nisso. Junta todo mundo, a gente divide e faz aquela festança, sabe? E bom, fizemos todos os preparativos, arrumaram lá, eu lembro assim mais ou menos da arrumação, sabe? Porque eu era muito pequeno na época. Inclusive, na hora do acontecido, eu já estava até dormindo. Mas como eu disse, tenho meus parentes que estão sempre relembrando essa história pra eu estar aqui contando pra você hoje. E bom, não vou enrolar muito, então eu vou ir direto pra hora do relato. Isso foi por volta de 1h pouca da manhã. E como eu disse, eu já estava dormindo e os meus outros primos também. Só os adultos mesmo ainda estavam acordados ali se divertindo. Quando de repente a luz da festa acaba. Alguma coisa cortou a luz, até hoje não se tem uma explicação cabível para isso. A luz foi cortada e ficou tudo no escuro, exceto por conta da fogueira, que estava quase no finalzinho ali, estava só a brasa. E todo mundo achou aquilo estranho e meu avô correu para ver na caixa de força, para ver se tinha acontecido alguma coisa. E aí ele já foi até reclamando, inclusive, pois ficou dizendo que era um lugar muito antigo e velho, que a minha tia tinha que reformar aquilo e tudo mais. Só que assim, chegando lá, ele viu que o problema não era ali, que estava tudo nos conformes, e ele não entendeu nada. Passados ali alguns minutos, começa, ouvir-se uma gritaria vindo da onde estava a festa e meu avô corre lá para ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele se depara com a cena mais medonha da vida dele. Simplesmente uma mula sem cabeça
acabando com toda a festa e todo mundo gritando e apavorado. E aquele bicho era tão, mas tão grande que as labaredas de fogo que saía de sua cabeça começaram a pegar nas bandeirinhas que estavam penduradas por todo lugar. Todo mundo que estava presente conta que foi uma cena tenebrosa, pois as bandeirinhas, elas eram feitas de plástico e tinham muitas, e acabava que enquanto aquilo ia derretendo, ia caindo em algumas pessoas, sabe? Era muito bizarro. Aquilo dava altos pulos e relinchava, mas não tinha cabeça. E aquilo destruiu a festa inteira. Até a fogueira que já estava ali na brasa, quase no final, ela destruiu tudo. O som que estava na festa, as barraquinhas que fizeram, ela colocou fogo no teto das barraquinhas que eram feitas de palha. Foi assim, o maior caos. Mas por sorte ninguém acabou ferido. Com a correria ali foi cada um para um lado, se escondendo e subindo em árvores, e todo mundo deu o seu jeitinho ali de escapar. E depois do acontecido, eles ainda falaram que, tipo, graças a Deus as crianças estavam todas dormindo já. Pois os adultos conseguiram ali, né, dar um jeito de fugir, mas se tivesse crianças, talvez alguma teria se machucado. Bom, depois que aquela tal mula sem cabeça fez o maior caos e destruiu tudo, ela foi embora. Entrou pra dentro da mata e não voltou mais. Bom, Leandra, todo mundo passou a madrugada inteira acordada, pois era um lugar longe e todo mundo ia dormir na casa dessa minha tia. No dia seguinte, todo mundo arrumou ali as bagunças, jogaram várias coisas fora, pois a tal mula sem cabeça havia quebrado muita coisa. Minha tia chegou a morar mais uns 3 meses nesse lugar até que ela conseguiu vender. E ela não teve muito prejuízo. Ela comprou por um preço muito barato, pois era de leilão, mas também passou a um preço bem barato para poder conseguir se livrar do lugar e não ter prejuízo. Ela até ficou com medo de, na época, a história vazar e ela não conseguir vender, mas como estava só a gente lá da família, acabou que a história não vazou. E bom, depois disso ela desistiu de comprar sítios e coisas assim. Ela usou o dinheiro para comprar uma casa na cidade mesmo, pois ela ficou com muito medo de comprar um outro lugar e uma criatura desse tipo aparecer. E assim, Leandra, eu acredito muito que essa história tenha sido real, porque, como eu disse, eu tava dormindo já e eu não vi nada, e nem os meus primos, pois éramos pequenos. E eu lembro só de algumas coisas, como ter acordado com a gritaiada das pessoas e ter ido pra janela olhar. E eu vi a tal besta, né, a mula sem cabeça. Mas eu não sei se talvez foi um sonho, eu era muito pequeno, sabe? Mas pelo que os meus parentes contam e eles falam até hoje, acredito que tenha sim sido real. Até porque não ia todo mundo chegar e juntar e inventar essas histórias, sabe? Acho sim que ela tenha aparecido e pelo que todo mundo conta, realmente foi real. Bom, esse foi o meu relato, espero muito que leia. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigado por ter enviado. Menino, que doideira, de repente, essa mula sem cabeça talvez é o espírito de alguém que talvez morou ali. Ou talvez era o próprio dono, o ex-dono da propriedade que virava uma mula sem cabeça, ou a ex-dona, né, não sei. E apareceu para poder assustar mesmo, porque, sei lá, tipo, não estava satisfeito de ter perdido suas terras, ou então talvez quem era dono antes de falecer amaldiçoou as terras para nem ninguém poder ter posse dela, e talvez foi por isso que a mula sem cabeça apareceu. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado, né? Agora vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama A História Inacreditável. Olá, Ali, me chamo Sheila e essa história aconteceu com a minha tia Cláudia. Minha tia Cláudia é viva até hoje, eu pedi permissão a ela se eu poderia contar este relato e ela disse claro que sim, que era um enorme prazer poder contar para outras pessoas isso que aconteceu com ela. E sim, ela conta essa história para todo mundo que dá a oportunidade para ela contar, pois ela acha o máximo. E não é para menos, eu também acho uma história muito incrível. Bom, essa minha tia, ela sempre teve um problema nas pernas, desde criança. Então, ela sempre teve dificuldade ali para se movimentar. Hoje, depois de muitos anos e muita fisioterapia, ela anda 95% bem, vamos dizer assim. Anda meio mancando um pouco, mas anda bem. Só que nessa época em questão, que ela tinha 15 anos, não era bem assim, sabe? Ela andava com muita dificuldade.
E para não acabar gastando muito do que ela conseguia fazer, era assim que os meus avós falavam, ela usava muito uma cadeira de rodas, sabe? Mas ela conseguia andar apesar de usar a cadeira de rodas. Eles só preferiam que ela ficasse mais na cadeira de rodas para que quando ela precisasse andar, ela tivesse força. Era mais ou menos isso, sabe? E bom, ela era muito zoada por conta de usar a cadeira de rodas. O nosso famoso bullying, sabe? Até que uma vez em questão, era uma época de julho e tava tendo festa na cidade, festa julina, sabe? E ela queria muito ir, mas ela tinha muita vergonha por conta ali da zoação. Até que ela foi chamada por um grupo de alunos da escola. Alunos esses que viviam zoando ela. E bom, ela ficou meio sem jeito de aceitar, porque eles sempre zoavam ela, mas no final das contas acabou aceitando o convite. E eles falaram que ela podia ir tranquilamente, que depois eles ajudavam ela a voltar para casa, sabe? Eles não moravam bem em um sítio, chácara, nem nada do tipo, Leandra. Era uma casa em um bairro comum, sabe? E assim, os meus avós levaram ela até a festa e o combinado foi que na hora de voltar, esses tais amigos voltariam com ela e ajudariam ela com a cadeira de rodas. Pois em certa parte do percurso, na época era paralelepípedo e era muito ruim andar com a cadeira de rodas nessa parte. E ali ela precisaria de alguém para ajudar ela, sabe? Mas ficou acordado que esses tais amigos ajudariam. Porém, quando ela chegou lá na festa, eles ficaram ignorando ela e isso deixou ela bem triste. Mas ela sempre disse pra mim que não ia deixar aquilo estragar a noite dela. Então ela começou a aproveitar sozinha, sabe? Brincar nas barraquinhas, comer comidas típicas de festa junina de festa julina, né? E por aí vai. Só que deu a hora de ir embora e ela foi atrás desses amigos perguntando, né, se eles iam parar de ignorar ela e iam ajudar ela a chegar até em casa. E eles zombaram dela dizendo que não, que se ela quisesse ir embora era pra ela dar um jeito. E que tudo aquilo era zoação, que em nenhum momento eles queriam ser vistos perto dela. E assim, isso deixou ela muito triste, muito chateada. Então ela começou ali a fazer o percurso, né, até chegar em casa. Só que quando chegou em uma certa parte do início do bairro onde ela morava, que começava os paralelepípedos, ela ficou ali alguns minutos parada, pensando como ela ia fazer. Nisso ela levantou da cadeira de rodas e fechou ela, tentando ali dar alguns passos para poder fazer ali o percurso. Só que estava muito tarde já e ela estava sentindo muito frio. E ela não estava conseguindo andar direito, sabe? Os passos dela estavam bem lentos e a cadeira de rodas estava muito pesada. E por conta do peso, ela não estava conseguindo se locomover direito. Mas ela sabia que não podia deixar a cadeira de rodas para trás, porque se deixasse, alguém poderia roubar, né? Furtar a cadeira de rodas dela. Até que em certo momento, ela não tinha dado nem 10 passos, Leandra, porque estava muito difícil, sabe? Ela começou a escutar um cavalo relinchar. E o cavalo ficava relinchando, relinchando, mas nada dela ver esse tal cavalo. E ela ali parada, cansada, tentando tomar fôlego e forças para continuar andando com a cadeira de rodas na mão. Até que em certo momento, bem na frente dela, aparece uma coisa que ela jamais vai esquecer, segundo ela. Era uma mula sem cabeça. Sabe, um cavalo com fogo saindo do lugar que deveria ser a cabeça. Na hora, ela tomou um susto muito grande que deixou a cadeira de rodas cair no chão. Mas ela não sabia o que fazer, pois ela não estava conseguindo nem andar direito, quem dirá correr. Ela conta que ficou com muito medo e que aquilo foi se aproximando dela e o coração dela foi acelerando cada vez mais. Porém, aquilo chegou muito próximo a ela, só que chegou de mansinho e acabou não fazendo nada. Em certo momento, ela lembra de ter escutado uma voz feminina dizendo, vai, sobe. Só que assim, ela não sabia de onde aquela voz estava vindo, sabe? Até hoje ela não sabe se aquilo foi a intuição dela ou se de fato a mula sem cabeça falou. E nisso que aquilo solta essa frase, vamos dizer assim, ela abaixou, sabe? Foi como se tivesse deitado no chão. E ali a minha tia entendeu que era para ela subir. Bom, a minha tia com muita dificuldade conseguiu subir e conseguiu colocar ali consigo a cadeira de rodas.
O animal levantou bem devagarzinho e a minha tia conta que lembra até hoje da quentura que ela sentia, do calor saindo daquilo. E bom, o cavalo, a mula sem cabeça, né, foi andando devagarzinho para que minha tia não caísse, que a cadeira de roda também não caísse, ali pelo bairro, até que chegou aonde a minha tia morava com os meus avós. E bom, Leandra, chegando lá, a mula sem cabeça abaixou lentamente e a minha tia saiu. E nisso a minha tia agradeceu e foi fazendo o caminho ali para entrar dentro da casa dos meus avós. Quando a minha tia olha novamente para trás, ela não vê absolutamente mais nada. Ali ela sentiu um arrepio muito forte e um vento fortíssimo passou por ela. Chega, bagunçou todos os cabelos dela. E ela deu um jeitinho ali de dar uma pequena apressada no passo e entrou dentro de casa. Quando ela chegou, a minha avó, que ainda não estava dormindo, pois estava esperando ela, perguntou se tinha dado tudo certo. E a minha tia contou para ela tudo o que tinha acontecido. Minha avó contou que ficou a noite toda rezando pela minha tia, pois sabia que um desses amigos ia aprontar com ela, pois sabia que esses que a convidaram eram os mesmos que zoavam ela na escola. E que ela ficou a noite toda pedindo a Deus para que, se acontecesse alguma coisa, Deus a ajudasse. E bom, Leandra, esse foi o meu relato. Minha tia conta isso até hoje e eu acredito que não tenha sido mentira, sabe? Pois ela sempre conta com lágrimas nos olhos. A gente está muito acostumado a ouvir relatos do nosso folclore com coisas ruins acontecendo. E ela conta que com ela não foi assim, com ela foi diferente. Foi algo bom que a mula sem cabeça fez por ela, sabe? E esse foi o relato da minha tia contado por mim. Um grande beijo e muito sucesso. Um grande beijo, muito obrigada por ter enviado. E, gente, que história, né? Realmente a gente tá muito acostumado a ouvir histórias ao contrário, né? De coisas ruins e tudo mais, de aparições que assustam. E esse é um relato diferente, né? Que foi o contrário. Ela apareceu pra ajudar. Mas tem muitas pessoas que falam, né? Que a mula sem cabeça é o espírito de uma mulher que que namorava um padre, né? Se eu não me engano, é um negócio assim, a lenda. E que não era uma pessoa ruim, sabe? Ela só foi amaldiçoada, é tipo isso. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo relato. O nosso próximo e último relato dessa coletânea de mulas sem cabeças se chama Meu Avô Cuidou de uma Mula Sem Cabeça. Olá, Leandra. Gostaria que o meu nome não fosse mencionado. É interessante que o de hoje quase ninguém tá querendo que eu fale o nome. Enfim, vamos pro relato. Leandra, hoje tenho 68 anos e meus avós, né, quando eram vivos, sempre me contavam essa história. Então, pela minha idade, vocês já podem imaginar que isso aconteceu há muitos, mas muitos anos atrás. E já adianto que eu adoro assistir os seus relatos enquanto eu arrumo casa e quem tá me ajudando a enviar este e-mail pra você é a minha neta, tá bom? Eu sou um pouco antenada com tecnologia, mas eu nunca tinha enviado e-mail antes, então eu vou escrever e vai ser a minha neta que vai enviar para você. Bom, mas vamos lá. Sem muitas enrolações, eu vou ir direto ao ponto. Meus avós sempre me contavam que eles eram pessoas bem pobres, sabe? Passavam muita dificuldade. E o lugar onde eles moravam era um pedacinho de terra que foi herdado pela minha avó. Só que assim, era um lugar que ela só conseguiu herdar, pois quando seus pais faleceram, foi o único lugar que os seus irmãos deixaram ela ficar, pois eram as terras mais improdutivas que os seus pais tinham, e por conta disso, ninguém queria ficar com elas, né? Mas bom, super confiantes de que eles conseguiriam dar um jeito e contornar a situação, meus avós se mudaram para lá, na esperança, né, de conseguir fazer a terra ficar mais fértil e conseguir viver do cultivo ou da criação de algum animal. Porém, de fato, Leandra, a terra era muito ruim. Sabe, nada que eles plantavam dava certo. O meu avô estudava diversas formas para poder fazer o lugar ficar mais fértil e melhor para o plantio, mas nada dava certo. Até que um dia, indo até a cidade, a minha avó, conversando ali com o pessoal que estava na mesma vendinha que ela, descobriu que aquele lugar era amaldiçoado. E devido ali às tais circunstâncias do que a minha avó ouviu do povo da cidade,
que não souberam dizer muito bem a ela da onde vinha essa tal maldição. Quando ela chegou em casa, foi a primeira coisa que ela contou para o meu avô, sobre o que havia escutado na cidade, sobre as terras onde eles estavam morando. Mas bom, não tinha muito o que eles fazer, porque não tinha para onde ir, sabe? E eles tinham que fazer aquele lugar dar certo. Então, a minha avó e meu avô começaram a frequentar igrejas, e todas as igrejas novas que eles frequentavam, eles pediam para alguém ir lá orar o lugar e orar o terreno. Só que não adiantava, Leandra, por mais que iam várias pessoas e, segundo a minha avó, pessoas experientes, nada dava certo naquele lugar, nada ia pra frente. Passaram ali alguns meses, a vida naquele lugar ainda era muito difícil, pois eles não estavam conseguindo plantar e colher nada, eles até plantavam, mas não colhiam nada. Todos os animais que eles tentavam criar acabavam falecendo de forma misteriosa. E, de fato, o lugar parecia ser muito amaldiçoado. Sem contar que a minha avó contava de ver muitas coisas sobrenaturais pelo lugar, sabe? Até que chegou uma época de um inverno bem rigoroso. E nesse local onde os meus avós moravam, Leandra, o inverno fazia com que as coisas secassem, sabe? O pasto, algumas coisas pela floresta que tinha ali, tudo secava. E por conta disso, os adolescentes amavam colocar fogo nessa parte que secava, sabe? E aí, uma bela noite, aconteceu que colocaram fogo nesses matos que estavam secos. E isso era por volta de umas 10 e pouca da noite. Quando os meus avós acordaram e viram que o pasto bem próximo à casa estava tomado por fogo. E o fogo se alastrou muito rápido. Não tinha nenhum perigo em chegar até a casa, mas meu avô ficou acordado, sabe? Para poder ver se no que ia dar aquilo. Ele sabia que não chegaria até na casa, mas ele queria ficar vendo até onde o fogo ia. E aí meu avô estava ali na varanda, observando tudo, né? O fogo queimar e tudo mais. Quando de repente ele ouve uns barulhos de tiro. Como se, né, esses tiros tivessem acontecendo numa mata próximo ali ao terreno dele, da minha avó. Ele ficou meio assustado porque não era comum aquilo ali na região, mas logo pensou que talvez devia ser os adolescentes da cidade que deviam estar caçando, sabe? Resolveu não sair de casa, não se intrometer, até porque tinha pouco tempo, digamos assim, que eles estavam morando ali e ele não queria arrumar confusão com ninguém. Bom, ele só iria fazer alguma coisa, Leandra, caso, né, escutasse esses tiros mais próximos à casa deles ali onde eles moravam. Até que, passado ali alguns minutos, o meu avô começou a ouvir relinchos muito alto. E ele pensou, cara, deve ser cavalos de alguma outra propriedade que o fogo deve ter chegado até lá e esses cavalos se soltaram. Porque pelo relinchar, pareciam ser vários cavalos, sabe? Até que de repente ele ficou completamente apavorado com o que ele viu bem diante dos olhos dele. Leandra, uma mula sem cabeça simplesmente apareceu bem na frente da varanda aonde o meu avô estava. Ele passou mal quando viu aquilo e começou a gritar pela minha avó, que foi correndo achando que ele estava infartando ou que estava acontecendo alguma coisa, sabe? Apesar de que era novo, nunca se sabe, né? Quando a minha avó chegou lá, ela ficou tão incrédula quanto ele com o que viu. E aparentemente aquilo estava machucado. Dava pra ver que ele estava sangrando, né? A mula sem cabeça, no caso, estava sangrando em alguma parte ali do corpo. Não dava pra ver direito porque estava meio escuro e aquilo ficava pulando pra lá e pra cá. Mas dava pra ver que tinha sangue saindo de algum lugar. Até que chegou um momento que aquilo parou de pular e meio que caiu no chão, como se, sabe, tivesse perdendo a vida. Meu avô correu e se aproximou e viu que provavelmente aqueles tiros que ele havia escutado tinham acertado a tal mula sem cabeça. Meu avô estava ainda muito preocupado, pois ele nunca tinha visto uma aparição dessas e, né, estava saindo fogo da cabeça daquele bicho. Até que de repente, gente, aquilo se transformou numa mulher. E ela ainda estava com a bala ali alojada na região da barriga. E logo que ela se destransformou de mula sem cabeça para uma mulher, ela começou a chorar e pedir por ajuda. E assim, o mais bizarro de tudo é que parecia ser uma mulher de verdade, sabe? Minha avó viu que ela estava nua, então correu dentro de casa e pegou um cobertor e enrolou ela.
e junto os dois levaram ela pra dentro da casa, sabe? Lá a minha avó conseguiu tirar a bala dela e tampar o ferimento, com umas coisas caseiras que vovó sabia fazer. Ela era muito boa com medicamentos e curativos, coisas naturais, sabe? Sempre foi assim, igual uma bruxa. Sempre foi de fazer essas coisas. E bom, eles trataram daquela mulher por mais ou menos uns 4 dias. Quando ela já estava melhor, estava forte e eles deram comida para ela, a vovó fez vários remédios caseiros para ela tomar. Ela disse que era a hora dela ir embora. Os meus avós perguntaram se foi ela que tinha colocado fogo na plantação. E ela disse que não, né, naquele lugar que havia pegado fogo. Ela disse que foram os meninos, que foram os mesmos que atiraram nela. Bom, meus avós perguntaram da onde que ela era e ela só disse que ela era de muito longe e que ela precisava retornar de onde ela veio. E que ela ficava muito grata pela ajuda, sabe? E que era a primeira vez em muitos e muitos anos que ninguém ajudava ela, que era o contrário, sempre queriam ferir ela. E depois disso, ela foi embora andando, entrou mata dentro. A minha avó emprestou umas roupas para ela, então ela não saiu nua, sabe? E Liandra, acreditem ou não, apesar disso tudo já ser uma história bem inacreditável, depois disso, as terras onde os meus avós estavam morando passaram a ser terras produtivas. Eles começaram a conseguir, né, produzir bastante coisa e viver do agro, sabe? Depois disso, né, os meus avós vieram a ter filhos e tudo mais e viveram até os últimos dias de sua vida naquele lugar. Hoje, essas terras não pertencem mais à minha família, pois os meus avós já são falecidos há muitos anos. E depois da morte deles, a gente resolveu vender, pois não fazia muito sentido a gente continuar com o lugar, já que ninguém da família pretendia tomar conta do lugar, sabe? Mas bom, essa foi minha história e eu espero muito que você leia, tá bom? Um grande beijo e muito sucesso. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, que relato, né? Fiquei boba com isso. No caso, provavelmente depois ela ajudou, né, a quebrar a maldição que tinha no lugar. Bom, gente, pelo menos foi, né, o que eu entendi. Que depois disso, a mula sem cabeça, né, a mulher deve ter ficado tão... Deve não, no caso ela ficou tão grata... Gente, eu tô procurando um batonzinho aqui pra me passar, mas eu não tô achando. Enfim, vou ficar sem batom mesmo, porque eu não tô achando. Mas enfim, provavelmente a mulher ficou muito grata pelo que eles fizeram e de alguma forma ajudou a quebrar a maldição do lugar. E assim, gente, esses foram os nossos relatos de hoje, a nossa coletânea sobre mula sem cabeça. E se você assistiu até o final e gostou dos relatos de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, porque lembrando, né, tem vídeos aqui todos os dias. Ó, um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.